Banco diz que a bolsa brasileira está barata sobre qualquer ângulo de visão, a gente já vai falar sobre isso, mas vamos começar aqui falando um pouco mais dessas 16 ações que pagam dividendos acima do CDI. Vamos ver se realmente elas podem pagar tanto dividendo aqui ao longo de 2024, mas antes eu gostaria de chamar a atenção para esse tipo de título de matéria. Não tem nada a ver você ficar comparando dividendos de ações com Selic, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você investe aqui no Tesouro Selic, por exemplo, é aquilo e aquilo mesmo. A renda fixa é aquilo mesmo. Ações é diferente, elas pagam dividendos, elas investem, elas crescem. Dependendo da ação, você vai ter 50, 60, 70, 80, cento e poucos por cento, assim, de repente num período curto, depende muito. Não tem nada a ver uma comparação com a outra, tá? Não tem nada a ver. Então vamos a essa tal lista aí das ações que têm dividendos maior que o CDI. Vamos ver aqui então o dividend yield projetado. Obviamente isso aqui é apenas uma projeção baseada no passado, então não há garantia nenhuma que isso vai acontecer. Eles estão aqui avaliando apenas os dividendos, sem contar a valorização de ação ou não. Esse seria aqui o retorno de dividendos. E eu acho improvável que algumas aqui vão ficar bem longe, inclusive, desses números aqui. Temos a Leve aqui com 29,35, a gente já vai ver a minha previsão para a Leve. Temos a Petrobras com 19,75, a Auren com 28 e pouco, também não vai repetir esse dividendo todo, a Mitre com 15,27, a Grandene com 21,54, a Copasa com 14,03, a CSNA com 15,61, a CS Mineração com 3,77, a Pomo com 5,13, a Gerdau Metalúrgica, a holding da Gerdau aí com 15,11, a Brasil Agro com 13,38, o Banco do Brasil com 8,25, vai ser dividendos maiores, né? CEMIG com 10,85, a Caixa Seguridade com 6,04, mas o dividendo também deve crescer dela, e a Lavi com 6,24. Estou começando aqui com a Auren Energia, há um PVP de 0,97, uma valorização pequena, apenas 3,70 aqui, porque as ações caíram, ela foi pagando dividendo, foi caindo depois, né? E o dividendo bem alto aqui nos últimos 12 meses. Existem casas de análise aqui com perspectiva de dividendo muito alta para a Auren e eu não estou entendendo muito bem o porquê disso, tá? Ela teve ali ganhos não recorrentes dos três irmãos. Não estou falando que a empresa é ruim, é uma empresa excelente, inclusive, tá? Os resultados vão crescer, mas em termos de dividendos, não dá para ficar esperando dividendo porrada, não vai ser assim. As quedas ficam bem nítidas quando você vem aqui no Investidor 10 e muda a cotação ajustada por dividendo para pegar apenas a cotação sem considerar o dividendo. Olha a queda que foi acontecendo, né? Isso aqui é o pessoal aí vendendo as ações só porque o dividendo já foi pago. Então aqui está a Auren Energia, os dividendos para 2024 eu estou prevendo em torno de 62 centavos, com 5,19 de dividend yield, e esse dividend yield vai crescendo, tá? Uma empresa, olha ali a transformação que está passando a AS Brasil, é uma transformação não tão diferente assim na Auren, tá? Então tem que ter paciência, já está com 5 e pouco de yield, aposta pago inclusive belas dividendos aí, 5 não recorrentes, mas dividendos muito fortes. Eu acho que está bem aqui aceitável esse dividendo, mas exatamente por conta disso, muito provavelmente que o pessoal está aqui vendendo, né? E aí acaba gerando oportunidade até. O Consenso está prevendo um preço justo da Auren Energia em R$ 14,99. Eu peguei esse preço hoje, então ela teria uma margem aqui de alta de 25,5%. Então ela tá com certo desconto aqui, segundo o mercado. Petrobras, se a gente pega aqui o último ano da Petrobras, ela vai ter uma alta forte, que ela vinha em queda exatamente com receio político ali no começo do ano, que foi reduzindo e agora ele vem retomando parcialmente aqui, por isso que as ações vêm caindo, né? Uma alta de 98,5%, um PL ainda muito bacana de 3,7% e um PVP de 1,23% e um dividend yield de 20% nos últimos 12 meses. Quando a gente vê a cotação, seja ela ajustada pelo dividendo ou sem dividendo, ela performou bem, né? Mas essa queda recente são os receios políticos. Então a Petrobras, não adianta a gente querer ser muito preciso nos dividendos, eu utilizo os próprios números que a empresa forneceu para a gente para fazer ali a previsão dos dividendos, está em 10,60 de dividend yield, e eu vou mantendo isso até que tenha uma grande notícia aqui que vai realmente mudar a trajetória dos dividendos, tá? Em termos de consenso, o consenso acha que a Petrobras está quase que no preço, né? 2,7 de desconto aqui.
E quando a gente fala da Petrobras, tem toda aquela discussão em relação aos dividendos extraordinários da empresa, que pode acabar dando dividendos menores então. Tem a questão dos investimentos, aonde a empresa vai investir, né? Então, além dos investimentos e dividendos, temos também a questão, que na minha visão é a principal, que é a política de preço da Petrobras. Ela tinha sido afastada um pouco aqui do foco do problema, porque a Petrobras, por mais que ela tenha terminado o PPI no começo do ano, o que que ela fez ali no começo do ano passado, né, o que ela fez foi realmente acabar seguindo de perto os preços internacionais. Em alguns momentos chegou até a ficar mais cara do que os preços internacionais, aí o mercado meio que esqueceu. Só que o grande problema desse fim do PPI, essa nova política de preço da Petrobras, é que fica incerto, não tem clareza naquilo ali. Então, se o governo resolver deixar a defasagem para baixo por muito tempo, isso pode acontecer, isso é uma realidade. De repente pode vir a acontecer e o mercado obviamente vai ficar com medo disso aqui. E eu digo para vocês, política de dividendos é 1% do problema quando a gente compara aqui com política de preço. Controle de preço, além de não funcionar para o Brasil, não vai funcionar para a Petrobras. A gente já viu esse filme. É destrutivo. Não estou falando que vai acontecer, mas olhos atentos aqui. 17% de defasagem não é o fim do mundo, algumas vezes já ficou acima, mas vamos ficar de olho aqui, tá? Então nós temos o quê? Temos aqui o Lula dizendo, né, novamente aqui, sobre os preços praticados da Petrobras, que não vai seguir preço internacional, brasileirar, aquela palhaçada de sempre lá, socialista de porcaria. Metal Leve, a Leve 3 é uma empresa que vem com uma alta de 55% nos últimos 12 meses, um PL bacana de 6, um PVP de 5 e um dividendo fortíssimo de 29,4%. Ela sofreu um pouco de queda aqui nos últimos meses, como a gente pode ver. Os lucros da empresa vêm subindo muito aqui nos últimos trimestres, porém uma queda aqui no quarto trimestre é que acabou impulsionando também um pouco mais aqui de pressão nas ações. Mas eu acredito o ano de 2024 um ano não muito diferente do que foi ali em 2023, só que um pouquinho menor, os dividendos devem cair sim. Então, para a Leve 3, estou prevendo um dividendo de R$ 4,05, um yield aqui que daria o preço atual de 12%, um yield ainda bacana. Porém, em termos de preço justo, pelo menos as corretoras ao qual eu consegui acesso apontam um preço justo de R$ 31. Então, isso aqui implicaria que as ações estão caras, teria de cair 7%. Porém, não é tão incomum, né? As corretoras, depois de uma certa alta aqui da empresa, elas vão lá e corrigem esse preço justo ajustando para cima, né? Então por isso que você não deve levar tão a sério assim os preços justos da corretora, porque daqui a pouco começa esses preços justos a ser ajustados para cima, na minha visão, tá? Vamos ver na sequência. Embora esse ano de 2024 não seja um ano de crescimento, seja um ano aqui de buscar uma estabilização nesses ótimos números, né? O que ela vai tentar aqui trazer para a gente, e os dividendos vão reduzir conforme nós vimos ali. Então, só para ser justo, eu não tenho a Metal Leve na minha carteira e não é uma ação que eu estou sempre acompanhando ali o dia a dia dela. E o mercado está projetando dividendos ainda maiores também para Metal Leve, pelo que eu dei uma consultada aqui. É bacana vocês darem uma olhada aí na opinião também de outros em relação a Metal Leve, tá? Banco do Brasil. Banco do Brasil está com uma alta de 60% nos últimos 12 meses. Ele vem de um fundo aqui exatamente ali naquele começo do ano com ruídos políticos, fez uma bela de uma alta, depois uma lateralização, até começar uma nova alta e uma lateralização seguida até de uma realizaçãozinha aqui. Ele está com PL de 4,97, que ainda é muito bacana, e um PVP de 0,94, um dividend yield de 8,31, que vai melhorar em 2024, e na minha visão é uma ação que ela não vai ter essa alta toda, na minha opinião, tá? Porque ela vai enfrentar aqui um período de desaceleração, que não é ruim, ela está com ótimos resultados e só vai passar a crescer um pouco menos o lucro, que está muito bom ainda, né? E ela vai pagar ótimos dividendos, a gente já vai ver o dividendo. Então, olha só, o lucro cresceu infinito, agora ele vai crescer menos. Desaceleração, eu venho falando disso desde o ano passado e eu continuo na mesma visão, tá? Continua sendo um bom banco, continua pagando dividendos, mas não vai crescer infinito, né? Senão daqui a pouco vai dominar o mundo, não dá para crescer infinito, né? O PVP médio dele é 0,98, ele está a 0,94. Acho que até que conversa aqui com a realidade, né? Está pouquinho abaixo da média aí em termos de PVP, um pouquinho abaixo aí do preço também. Não está de graça, mas é um dividendo muito bacana que o banco pagará. O desconto, segundo o consenso aí das corretoras, é de 27,1%. O preço justo que eles estão apontando é 70,49, ou seja, ainda tem um desconto aqui, não é aquele mesmo desconto de antes,
mas é um desconto aqui ainda bacana, vai pagar ótimos dividendos. E por que não, né? Só porque ele subiu muito? Eu acho que não faz muito sentido. Por isso que o Banco do Brasil ainda é uma das boas escolhas aqui na Bolsa. Bolsa brasileira está descontada sobre qualquer ângulo, de chefe da Health do UBS, e muito do que eles falaram aqui, já vamos ver, está bem alinhado com o vídeo que eu fiz esses dias, dizendo que, na minha visão, a Bolsa brasileira poderia subir muito aí nos próximos meses, né? Mostrei aqui algumas notícias do mercado e está bem alinhado aqui com o meu cenário base. Então eles comentam que ao fim de 2023 o mercado estava mais animado do que deveria em relação à queda da taxa de juros, porém isso aqui foi se alinhando mais no começo do ano e ficando mais realista, tá? Vamos dizer, mais conexo aqui realmente que vai estar caindo a taxa de juros e o mercado de modo geral, o ânimo do mercado de modo geral. Então, além da projeção estar mais alinhada e realista, o risco minimizado de recessão nos Estados Unidos também é um componente importante nessa conta. Na verdade, isso aqui é um cenário base desde sempre. Tá? Eu sempre estive monitorando isso, eu falei inúmeras vezes para vocês, porque se tivéssemos recessão nos Estados Unidos, com certeza, o que aconteceria? Eu iria reduzir a quantidade de aportes aqui no Brasil também, porque não importa se a bolsa está barata. Se tem recessão nos Estados Unidos, tem mais quedas ainda. Então, eu montaria uma reserva de oportunidade maior. Como o meu cenário base nunca foi recessão nos Estados Unidos, por isso que eu tenho aportado tanto, por isso que eu tenho dito tanto para vocês que eu não acreditava em recessão aí, já estou falando isso aí há mais de 2 anos, né? E aí pude comprar mais tranquilo, tá? O dia que eu vier com vocês falando, olha, vai ter recessão nos Estados Unidos, vocês podem ver que meus aportes vão estar muito menores, tá? Todos os indicadores econômicos que a gente sempre está acompanhando, tem um indicador que às vezes o mercado não olha tanto, que é exatamente as empresas. As empresas dos Estados Unidos, elas foram muito consistentes, elas foram bem, tá? Então, enfim, isso também foi um adicional para acreditar que não teríamos recessão nos Estados Unidos. Elas passaram muito forte lá, assim como as ações do Brasil também estão bem, né? Então, olha só, temos aqui então a visão do banco que eles esperam, quem estava esperando aí colocar mais dinheiro na renda fixa lá fora, por exemplo, comprar um título do Tesouro Americano, esperar um ganho de capital mais rápido, já descartou essa possibilidade, porque a taxa de juros realmente vai cair, né? Então o que acontece é que o mercado tirando o dinheiro da renda fixa dos Estados Unidos, eles começam a procurar outras oportunidades. A gente está vendo o Bitcoin aí disparar recentemente, daqui a pouco o pessoal já fala, pô, o Bitcoin já subiu muito, vamos para outros mercados aqui e ali, vai ter o Brasil sempre nessa jogada. Ele já vem colocando dinheiro no Brasil recentemente aí, senão a bolsa estaria inclusive sofrendo mais aí nesses últimos dias, né? Eles estão voltando para cá porque as ações aqui estão no Brasil, mesmo com todos esses ruídos aqui políticos que está impedindo a ação do Brasil disparar, são os ruídos políticos. E o UBS também destaca a importância aqui dos títulos atrelados à inflação aqui no Brasil, mas eu, né, prefiro renda variável, só do renda fixa só para reserva de oportunidade mesmo, mas é importante vocês, quem gosta de renda fixa, dar uma olhada aqui nos comentários deles. Então ficamos por aqui, um bom fim de semana e deixa nos comentários qual ações dessa lista você tem. Um abraço, até o próximo vídeo, valeu!